Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, aqui é mais um vídeo de revisão da nossa série de revisão, tá, de aposentadoria. Esse é um outro vídeo falando sobre revisão do benefício de aposentadoria por invalidez, né? Também existe revisão de aposentadoria por invalidez. Esse caso aqui, ele está aposentado por invalidez desde 2015, tá? Desde 2015. E o INSS, na época, calculou para ele uma RMI, né? Ou seja, uma renda mensal inicial, lá em 2015, tá? De R$ 1.074 em valores de 2015. Esse foi o valor que o INSS calculou. Esse cidadão, ele já havia procurado por outros advogados, né? E informaram a ele que ele não tinha direito à revisão. Ocorre que, ele me procurou, eu analisando o caso dele, encontrei uma peculiaridade, né? Como eu falei, a gente mata o leão aqui nos detalhes, tá? Então, aqui na situação dele, olha só, ele está aposentado por invalidez desde 2015. Ele foi beneficiário de auxílio-doença em dois períodos. Um primeiro período de 2007 a 2013 e um segundo período de 2014 até 2015, tá? Então a gente teve esses dois períodos aqui de auxílio doença. Analisando as contribuições dele, né? Eu percebi o seguinte: ele começou a trabalhar mais ou menos aqui, ó, em 2007. Ele ficou desempregado e voltou a trabalhar em 2007. Em seguida se afastou por conta do auxílio doença. Ficou de auxílio-doença nesse período, tá? Foi cortado, foi cessado aqui o benefício dele. Ele deu entrada na justiça na época, não foi comigo não, foi com o advogado, e foi até negado também na justiça. E aí, depois o INSS concedeu outro auxílio-doença para ele e em seguida aposentou ele por invalidez. E aí o que acontece? Não sei se vocês sabem, mas no auxílio-doença, a gente tem uma peculiaridade nele na aposentadoria por invalidez. Quando o cidadão ele está empregado, ele está com um vínculo empregatício com uma empresa, ele está empregado, a empresa não pode demitir o cidadão. Eu não estou falando da estabilidade, tá? Não pode dar baixa na carteira, O que acontece? O cidadão fica de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tá? Ou aposentadoria por invalidez, e o vínculo na carteira ele fica o quê? Ele fica aberto, tá? Ele fica aberto. A empresa não pode botar para fora. A empresa pode fazer o quê? Entrar na Justiça do Trabalho, tá? Então, vou colocar aqui, a empresa pode ir para a Justiça do Trabalho e na Justiça do Trabalho a empresa pode pedir o encerramento desse vínculo aqui, tá? Tem juiz que aceita, tem juiz que não aceita. Muitas vezes o juiz pergunta para o empregado se o empregado tem interesse ou não, tá? Então, em regra, né, é muito comum o cara ficar com o vínculo aberto. Na situação dele aqui, ele ficou com o vínculo em aberto. Quando o auxílio-doença dele foi cessado, ele voltou a trabalhar e teve contribuição em 2014, 2015. E teve também contribuição a empresa colocou na justiça para encerrar o vínculo, nesse caso dele aqui também. Teve uma contribuição em 2018, fevereiro de 2018. Então teve essas três contribuições aqui. Essa de fevereiro eu não narrei porque ela é irrelevante pra gente, mas só pra você saber. É comum, tá? Acontecer isso aqui. Na situação dele, foi que eu percebi. Eu percebi que o benefício dele de aposentadoria não estava considerando nem o tempo, nem o salário de benefício. Então, a aposentadoria por invalidez dele não estava considerando nem o tempo, nem o salário de benefício do auxílio doença. Do auxílio doença a gente chama de B31, para quem não sabe, B31. O que é que acontece? Segundo o artigo 55, o auxílio doença ele deve ser contado como tempo de contribuição, tá?
tempo intercalado de auxílio-doença, intercalado com contribuição, tá? Com contribuição. Deve ser contado como tempo de serviço, ou seja, como tempo de contribuição. Então aqui a gente tem, isso aqui é na lei, tá? Na lei 8.813. E do mesmo modo, no artigo 24 da IN 128/2022, que é o que rege o INSS, ele fala que se houver recebimento de auxílio-doença, tá? Inclusive na sociedade, na acidentária, aqui é quando o cara sofre acidente de trabalho, seria o auxílio-doença acidentário. Esses períodos de auxílio-doença devem ser considerados, tá? Como tempo de contribuição, e o salário de benefício, tá? O salário de benefício deve ser considerado como salário de contribuição, ou seja, o salário de benefício, ou seja, os 100% lá do valor do auxílio-doença. Vamos lembrar que o auxílio-doença recebe o quê? 91%, tá? 91%. Os 100%, tá? Que é o salário de benefício, ele deve ser considerado como se fosse salário de contribuição. Então esse tempo deve ser contado como tempo de contribuição e o valor do benefício, né, acrescido dos 9%, e o valor cheio do benefício, ele deve ser considerado como se fosse salário da empresa. O que acontece na situação dele? O INSS concedeu a aposentadoria para ele, mas não contou, tá? Não contou o salário de benefício como salário de contribuição. No PBC. O PBC é o período básico de cálculo. Então o INSS deveria ter incluído esse tempo aqui e o salário de benefício considerado como se fosse salário de contribuição. Considerando isso aqui, em relação ao tempo não faz muita diferença no caso dele não, tá? O tempo só vai fazer diferença pós-reforma, vamos colocar assim, para facilitar. Pós-reforma da Previdência. No caso dele, como é antes da reforma da Previdência, aí o tempo nem vai ser muito relevante não. Mas o salário de benefício vai ser relevante. Porque desse modo, se computar, a RMI dele de 2015 sai de R$ 1.074 para R$ 1.444 em valores de 2015. E aqui existe a possibilidade, que hoje, né, vai dar algo em torno de uns R$ 600 de diferença. Mais ou menos isso a diferença, tá? 500 a R$ 600 de diferença. Respeitada a prescrição quinquenal. Então o INSS está pagando um valor menor para ele, deveria estar pagando mais. Então aqui surge a possibilidade de fazer a revisão para aumentar o salário dele da época. Hoje ele está recebendo 1.500, para, né, título aí de informação. Com a revisão vai para mais ou menos R$ 2.050, aproximadamente isso. E a gente está pedindo também o retroativo dos últimos 5 anos. 5 anos. Então o INSS vai pagar aqui para ele os últimos 5 anos, tá? Dessa diferença aqui. Acrescido de juros, né? Juros de mora e correção monetária. Lembrando que desde 2021 os juros e a correção monetária foram substituídos pela Selic. Pela Selic, que eu ainda acho que é inconstitucional essa mudança aqui. Mas, enfim, por enquanto a Selic está boa para a gente. Então, 5 anos de atrasado aqui para ele, um aumento imediato na renda mensal de quase R$ 600 e esse atrasado aqui dos últimos 5 anos, tá? Então, esse era o caso de hoje que eu queria mostrar para vocês. É um videozinho mais curto, eu acredito que tenha ficado mais curto que os outros. É uma petição que ficou com 30 páginas, desnecessariamente, tá? Desnecessariamente, porque ele queria ler a peça, ele queria ler a petição, e aí geralmente vocês gostam de achar que se escrever muito é vantajoso, né? Mas não faz muita diferença, tá? O que faz diferença mesmo é explicar o que tem que ser explicado, independentemente da quantidade de lauda, de página, etc. Tá? E aí, como ele queria ler, eu sabia que ele ia achar pouco, se escrevesse pouco, ele ia achar pouco, então eu tive que escrever mais, tive que colocar mais tópicos relevantes, obviamente, mas eu poderia ter reduzido aí para 10, 12 páginas, estourando 8 páginas, a depender da ocorrência, tá? Então, esse daqui. Acredito que aqui o atrasado dele seja na órbita aí de talvez 30 mil, não sei, vamos ver, né?
pedir 30 mil. Vamos ver se a gente vai ganhar agora. Provavelmente a chance de ganhar aqui é 99%. Teria que ser um azar grande para não ganhar esse aqui. E agora é só aguardar. Estamos aguardando sentença desse caso agora. Tá? Então, pessoal, por enquanto é isso, né? Então, agradeço a atenção mais uma vez. Esse é um vídeo, espero que vocês tenham entendido como é que funciona os micro detalhes de uma revisão previdenciária. Tá? A gente acaba tendo que matar o leão sempre ali no detalhe. É sempre no detalhe que a gente vai encontrar uma revisão para fazer, para aumentar a renda do seu benefício. Tá bom? Então, no mais, fiquem com Deus e até a próxima.